Olá, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como eu costumo falar, é sempre uma alegria muito grande trazer a palavra do nosso Deus. E hoje nós iremos meditar na palavra que se encontra em Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 7. Diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Deus de bondade, infinita misericórdia, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nesse momento o Senhor venha estar abençoando o coração e a mente de cada um para receber a Tua palavra, Senhor. E que essa semente possa germinar e produzir frutos. Que eu possa ser apenas um instrumento nas Tuas mãos. É o que eu te oro e te peço no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante como a palavra de Deus, ela nos compara a uma árvore. E é claro que árvores, elas podem ser boas ou elas podem ser ruins. E o texto que nós acabamos de ler trata dos resultados de se tornar uma árvore frutífera. E todos nós queremos nos enquadrar nessa categoria de árvore. Acontece que árvores boas, elas não nascem em qualquer lugar e elas não frutificam de qualquer jeito. Seus frutos, fé, fidelidade, caráter, não caem, mas permanecem para sempre. E Deus está tratando com o seu povo através do profeta Jeremias. E o povo de Israel era um povo que conhecia o Deus verdadeiro, conhecia a verdade, mas que gostava de fazer tudo aquilo que contrariava a Deus, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E Deus queria que o seu povo, em suas lutas, em seus conflitos, dependessem dele e somente dele. E Deus deu evidências mais do que suficientes de que quando se confia nele, ele age, ele guarda, ele abençoa, ele protege. E meus irmãos, quando Deus protege alguém, o inimigo pode arregimentar o inferno contra ele, pode levantar nações contra ele, pode levantar a imprensa contra ele, mas nada atingirá um homem a quem Deus decidiu livrar. Só que o povo de Israel não entendia isso. E o povo de Israel, eles queriam fazer tudo do seu jeito, com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, com seus próprios recursos, e não no jeito e na dependência de Deus. E perceba que aqui a Bíblia fala que é como uma árvore plantada junto, mas não apenas junto. Essa árvore, ela tem raiz, e essa raiz, ela se estende, ela tem profundidade, e por isso, quando vem a ventania, quando vem a tempestade, quando vem o calor, quando vem a sequidão, ela não teme, ela continua firme, e assim nós precisamos ser. E aqui a Bíblia está falando que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, e essa água, ela dá o sustento para aquele que confia no Senhor e faz com que você, independente das estações, das adversidades, das circunstâncias, dos problemas, independente de qualquer coisa, você permaneça firme nas promessas do Senhor e não mudará o seu posicionamento diante de Deus. As árvores somos nós que precisamos a cada dia nos alimentar mais da presença do Senhor. A raiz, no sentido espiritual, trata da profundidade e
continuar firme, e já o caule é a estrutura espiritual cristã edificada sobre um fundamento, que é Cristo. A árvore plantada próximo às águas, ela não receia quando vem o calor, porque as suas folhas elas continuam verdes. Já aquele que não confia no Senhor pode ser considerado como um arbusto plantado no deserto, que não produz frutos, não tem folhas. Ele está morto porque ele não possui água. E essa é a diferença entre o crente e o não crente. O crente espera, confia. Muitas vezes nós encontramos situações difíceis em que nós não conseguimos ver como a solução virá. Tem pessoas hoje com o coração tão apertado por circunstâncias dessa vida que não conseguem mais olhar, não conseguem mais confiar na única possibilidade, que é Cristo, o único capaz de nos ajudar. E quantas vezes nós, em vez de concentrarmos as nossas atenções, aprofundarmos as nossas raízes em Cristo, nós nos voltamos apenas para os nossos problemas, para as situações que nos cercam, e os problemas eles parecem ser tão maiores e tão devastadores. Você lembra da história de Pedro, que tirou os olhos de Jesus, sentiu medo e afundou? Deus não nos quer plantados no deserto, mas se passamos pelo deserto, devemos também frutificar no deserto. E isso só acontecerá se nós estivermos atentos para a voz de Deus, se nós estivermos atentos para qual a vontade de Deus para as nossas vidas. É Deus quem tem o poder de nos dar a direção devida e adequada para a nossa vida. Se existe a situação, existe uma saída para ela. E existe o que Deus tem projetado para cada um de nós, para que possamos colher, sejam nos momentos bons, sejam nos momentos ruins. Nos acheguemos mais a Cristo. Finque as suas raízes, finque a sua vida na fonte da vida, na fonte das águas vivas, que é Cristo. Sabe? Todas as situações que se agigantam diante de nós nessa vida e que para nós se demonstram uma impossibilidade, mas creia, meu irmão, que a impossibilidade para nós é apenas mais uma possibilidade para Deus. E Ele nos ama, Ele se preocupa conosco, e Ele quer o melhor para cada um de nós. E Ele estará ao nosso lado e jamais, jamais nos abandonará. Nós podemos até passar por situações complexas, situações difíceis, porque elas acontecem na vida de todos nós. Sabe? Existem situações em que nós nos vemos encurralados. O que eu quero dizer com isso é que existem situações em que nós não conseguimos ver a saída, nós não conseguimos ver a solução. Mas eu quero lhe dizer que o fato de nós não vermos a saída, de nós não vermos a situação, não significa que ela não exista. E é isso que eu quero que você entenda, porque para cada situação difícil que nós enfrentamos, Deus tem um leque de alternativas para solucionar o nosso problema. E é isso que nós precisamos entender. Quer ver só uma coisa? Em Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 10, conta a história da saída do povo de Israel do Egito, onde o problema que eles enfrentaram era à frente o Mar Vermelho, nos lados montes e atrás o poderosíssimo exército de Faraó. E acontece que no meio do povo de Israel não existiam homens treinados para a guerra. O máximo que eles possuíam ali naquele momento eram ferramentas de trabalho, mas nada tão ameaçador. Então, o que eles poderiam fazer ali naquele momento? O problema do povo de Israel e de Moisés era o Mar Vermelho, né? E o mar é o mar. Então, o problema deles naquele momento era esse mar. E o povo não sabia o que fazer, até o momento em que Moisés ora ao Senhor e Deus responde dizendo: coloque o teu cajado sobre o mar e diga ao povo
que marche. E eles marcharam. E a Bíblia ainda relata que eles atravessaram o Mar Vermelho a pés secos. Confie em Deus. Aquele que abriu o Mar Vermelho é capaz de abrir o mar diante de você, mas isso só Ele pode fazer. Em Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 17, dos versos 9 a 11, relata um grande problema mesmo, literalmente, porque o problema deles era um gigante. E Golias era um homem poderoso, um homem forte, experiente em guerras. E é lógico que o povo de Israel tremeu na base, né? Até porque Golias, a cada dia que passava, ele crescia em suas afrontas contra o povo de Israel e contra o seu Deus. Até o momento que aparece quem? Um garoto que, na perspectiva humana, não tinha possibilidade alguma de vencer aquele duelo, mas que com uma funda e algumas pedras ele venceu aquele gigante. Sabe? Todas as experiências que Davi teve com o leão, com o urso e os outros livramentos que Deus lhe deu, deram a Davi força, coragem e, acima de tudo, a certeza de que Deus estaria com ele. E ele foi em nome do Senhor. Sabe? Eu ouvi certa vez uma frase muito interessante que diz que nós só devemos temer o futuro se nós nos esquecemos de como Deus tem nos guiado no passado. Jesus morreu no seu e no meu lugar para que nós fôssemos justificados. E cada pessoa tem os seus problemas, tem as suas dores, lágrimas essas que talvez só o seu travesseiro conheça. Feridas que nunca foram cicatrizadas, até porque as feridas da alma, elas realmente demoram a cicatrizar. Mas eu quero lhe dizer é que se nós nos apresentamos diante de Deus, ainda que frágeis, Ele não virará as suas costas para nós. Impossível. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? Sabe? Muitos querem a salvação. Muitos querem ir para o céu. Só que eles querem ir para o céu confiando em tradições religiosas, confiando em homens com doutrinas e ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus. E existem até mesmo pessoas que confiam em si mesmos, dizendo: ah, eu sou bom, ou então eu faço mais o bem do que o mal, eu faço caridades, fazendo de si mesmo o seu próprio salvador, sabe? E isso acaba que nos afasta de Deus. Deus não queria que o povo de Israel buscasse ajuda de sírios, de babilônios, de egípcios, não. Ele queria sim que eles dependessem apenas dele. E não que eles ficassem olhando para o tamanho do exército inimigo, mas que eles confiassem que Deus era o Deus Todo-Poderoso. E assim também, Deus não quer que nós fiquemos olhando para as nossas circunstâncias, olhando para as coisas ao nosso redor. Afinal, se Deus não puder nos livrar, quem mais poderá? Meus queridos, não ceda 1 milímetro sequer de espaço na sua mente a Satanás. Nós passaremos por provações até o fim. Agora, o que nós precisamos saber é como entrar nessa guerra e como entrar para ganhar. Nós precisamos enfrentar as nossas provas, as nossas lutas, enfermidades, tribulações com muita fé e coragem na palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus é a única espada que eu tenho que me conduzirá em segurança nesse debate, nesse embate. E olhe para o número de pessoas à sua volta que estão sofrendo com os mais diversos tipos de transtornos e enfermidades da mente. Nós precisamos todos nos fortalecer. Finquemos as nossas raízes, porque Satanás trabalha para nos debilitar, para nos enfraquecer. E esse é o trabalho dele. Ele tenta o tempo todo
nos enfraquecer, fazendo com que nós tenhamos uma vida louca, uma vida de estresse, uma vida de ativismo. Nós precisamos dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, ainda que eu não sinta, mas eu creio. Diga a Deus: estende a Tua mão e me ajuda. O Senhor não nos deixará, jamais. Precisamos usar as armas espirituais ao nosso favor. E quando o inimigo de nossas vidas ele nos sugerir destruição, diga como Jó: porque eu sei em quem tenho crido, e sei que por fim ele se levantará sobre mim. Jó perdeu seus bens, seus amigos, sua família, seus filhos morreram. Jó perdeu seus empregados, sua saúde. E ainda nesses tempos de crise, Jó buscou refúgio em sua solidão. Dias de luta em que Jó não tinha nada a não ser úlceras malignas que feriram todo o seu corpo. Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu, chegou a desejar ardentemente a sua morte, mas ainda assim ele não blasfemou e nem desistiu de crer no seu Deus. Em sua reclusão, Jó reconheceu o poder de Deus sobre todas as coisas. Acima de tudo, ele reconheceu o poder de Deus sobre a vida e sobre a morte de sua pessoa e reconheceu a sua pequenez da grandiosidade e da majestade de Deus. E mesmo em sofrimento, Jó chegou a declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive. Que maravilha, meus irmãos. Jó realmente foi uma árvore plantada junto às águas, que sobreviveu porque as suas raízes elas estavam fincadas nas águas, elas estavam fincadas em Deus. É na hora da tribulação, é na hora da tentação, na hora da adversidade, que nós manifestamos o que nós somos intimamente e que mostramos como está a nossa raiz, porque o vento, a tempestade virão inevitavelmente. Agora, é nesses momentos em que nós veremos o que existe em nós abaixo da superfície. E é nesses momentos que nós reconhecemos quem é o verdadeiro cristão, porque o falso, ele logo se escandaliza, ele blasfema e ele se desvia dos caminhos de Deus. Agora, imagine uma árvore plantada à beira do rio. Sabe o que acontece? As raízes dessa árvore, elas vão em direção ao rio, em direção ao ribeiro, porque ela não temerá o calor, o verão, porque a sua folhagem ela estará sempre verde, porque as suas raízes elas estão buscando a água do ribeiro. E mesmo quando chegar o verão, o calor, que esse riacho porventura venha a secar, ainda assim ela não temerá, porque haverá muita umidade ali embaixo. E ela não fica preocupada, ela não fica ansiosa, a gente pode dizer assim. E da mesma forma somos nós. Se nossas raízes estiverem próximas à fonte das águas vivas, se as nossas raízes estiverem fincadas em Deus, nós não ficaremos ansiosos. Meu irmão, quer ver outra coisa? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado ao curso de sua vida?
Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não vos entregueis à inquietação, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estamos vivendo dias em que as pessoas vivem ansiosas. E aqui no livro de Lucas fala dos cuidados e inquietações que nós estamos vivendo. Hoje há um imediatismo muito grande, tudo está a um toque de dedo. Se isso não acontecer hoje, se o nosso desejo não se realizar hoje, sabe? A ansiedade, ela é destrutiva. Ela não impede o sofrimento, ela não soluciona os nossos problemas. Muito pelo contrário, ela cria problemas e ela esvazia o nosso hoje. A ansiedade, ela cria problemas que sequer poderão vir a existir. E se porventura ele vier a existir, fará com que o ansioso ele sofra duplamente. E ela é gerada aqui, ó, na nossa mente. Ela perturba, ela tem o poder de potencializar o nosso problema e ela bloqueia a nossa capacidade de solução. E o próprio Cristo, ele nos afirma que a ansiedade ela não pode acrescentar em nada à nossa vida. Se nós observarmos, a ansiedade ela enfraquece a nossa fé, ela mata a nossa vida, ela mina os nossos sonhos e ela tira a nossa confiança em Deus, nos levando a um estilo de vida que não condiz com o estilo de vida cristão. E quando nós estamos ansiosos, nós insistimos em tomar as rédeas da história das mãos de Deus. E essa ansiedade, ela nos faz perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. E a ansiedade, ela é perda de tempo. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Afinal, como eu posso confiar em Deus em relação às coisas do céu se eu não confio nele nas coisas que são aqui da terra? Sabe? Se Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para resgate, para cuidado do homem, agora o quê? Ele não pode mais cuidar e agora ele não sabe mais o que nós precisamos? Ele não consegue mais prover aquilo que nós precisamos? Isso não existe, meus irmãos. Quando nós decidimos fazer as coisas, quando nós decidimos resolver as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, nós simplesmente estamos falando uma coisa, que a palavra de Deus é ineficaz. E nós temos que entender que nele vivemos e nele existimos. Nós não vivemos uma fábula, nós não vivemos um conto de fadas, nós vivemos um evangelho vivo e o Senhor vive em cada um de nós. E quando nós olhamos pela nossa perspectiva, nós não temos paz. Agora, se nós alinharmos a nossa perspectiva à paz de Deus, aí sim nós estaremos guardados e protegidos. Olha, eu realmente não sei do que você precisa para ser feliz. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Preste bastante atenção nesse versículo de número 32 e olha a maravilha que está escrito nele. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Tá bom para você? Ou você quer mais? Sabe?
Nós cuidamos de tantas coisas que nós esquecemos do reino, esquecemos aquilo que é eterno. Onde está o teu tesouro? Se ele estiver nas coisas aqui da terra, deixa eu te falar uma coisa. Você está fazendo um péssimo investimento. Agora, olha o que está escrito em Eclesiastes 2:11. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Agora, se o seu tesouro estiver no reino de Deus, aí sim nós desfrutaremos para a eternidade. E tudo que nós fizermos e aí tudo aquilo que nós tivermos glorificará o nome do nosso Deus. Aquietai-vos, confie em Deus. Nós precisamos confiar em Deus e preste atenção, Deus não dá jeitinho, Ele dá a solução. Nós devemos ter como prioridade o relacionamento com Cristo, ter conhecimento da palavra. Nós não podemos ser cristãos que não produzem frutos, com uma vida morna. Nós precisamos estar atentos para qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, permanecendo constantemente no Senhor Jesus Cristo. Precisamos firmar as nossas raízes com oração, meus irmãos. Orar no piloto automático nos levará a uma vida espiritual morna, a uma vida espiritual vazia. Nós precisamos orar mais, orar com poder. Nós precisamos orar por nossa igreja, orar por aquilo que nos traz aflição. Devemos submeter as nossas vidas a Deus. A oração é que mantém acesa a chama da vida espiritual. Faça da sua oração a sua confissão de esperança. E precisamos alicerçar a nossa fé na rocha eterna, que é Jesus. Nós precisamos firmar as nossas raízes com leitura da Bíblia, leitura da palavra de Deus. Às vezes, Deus permite as lutas, as aflições, as adversidades, para que você e eu vejamos as promessas de Deus se cumprirem na nossa casa, na nossa vida, sabe? Elas nos aproximam de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, porque tudo que Deus queria e o que Ele quer nos revelar está escrito aqui, ó, na nossa Bíblia. E o inimigo não quer que nós leiamos a Bíblia, porque assim nós conheceremos mais de Deus. E essa Bíblia, ela nos libertará, porque a verdade, ela nos liberta. E isso aqui, ó, a nossa Bíblia, são os ensinamentos, as ferramentas que trarão qualidade de vida espiritual e vão nos levar para a vida eterna. E é por isso que o diabo, ele não quer que você leia, ele não quer que você tenha o conhecimento da palavra, porque a palavra, ela transforma. Lancemos as nossas redes sobre a palavra, porque essa palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Sejamos verdadeiros cristãos, pautados na palavra. Precisamos firmar as nossas raízes, nos santificando sempre. Afinal, a Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Quanto mais perto de Deus, meus irmãos, mais firmes ficarão as nossas raízes. E no tempo certo, o nosso crescimento ele será visível. Muitos querem as bênçãos visíveis, materiais. O exterior, ele de fato importa. Agora, o interior, ele é imprescindível. Troncos, galhos, flores, folhas, frutos, eles, se forem cortados, eles podem ser regenerados, digamos assim, a partir da raiz. Agora, se essa, porém, a raiz, ela for arrancada e morrer, esse é o fim da árvore. E será que o nosso cristianismo ele está pautado apenas naquilo que nós vivemos dentro do templo? Porque se ele estiver, essas raízes,
elas estão comprometidas, se é que elas existem. E eu quero lhe fazer uma pergunta. A sua vida espiritual, ela é superficial ou ela é profunda? Como está o seu relacionamento com Deus? Seu relacionamento, sua intimidade com Deus, como eles estão? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente? Quão frutífera tem sido a minha vida? Que conhecimento você tem de Deus? Sabe, toda árvore boa, ela tem que dar frutos bons. E foi para isso que Deus nos chamou. O fruto significam as obras que Deus designou para nós realizarmos, pregar a palavra, evangelizar, falar do amor de Deus, ganhar vidas para o reino de Deus. Pois se a árvore nós conhecemos pelos frutos, não é isso, meus irmãos? E Deus nos chamou para fazer a sua obra, para sermos frutíferos, independente das provações, porque a base de tudo é a confiança em Deus. E enquanto nós estivermos enraizados na sua palavra, nada poderá nos fazer desistir ou parar. Você já parou para analisar uma árvore cujas folhas são bem verdinhas, são viçosas? A gente fica encantado com tanta beleza, não é mesmo? E é exatamente assim que Deus quer que sejamos. Deus quer que nós sejamos como essa árvore, uma árvore bonita que tem bons frutos. Sabe, a beleza de um cristão está em gerar frutos do Espírito. E isso é adquirido quando nós lançamos as nossas raízes e nós fincamos as nossas raízes nas profundezas. Caso contrário, meus irmãos, nós não produziremos frutos. Na verdade, só tem um jeito de nós sermos cristãos verdadeiros e produzirmos frutos. Jesus é a fonte de toda a energia e vontade de fazer aquilo que é certo. Nós precisamos nos ligar a Ele através da leitura da palavra, oração, meditação, jejum, frequência à igreja e um bom testemunho. E se nós fizermos essas coisas, é impossível nós não produzirmos esses frutos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E nós provamos que confiamos no Senhor quando nós descansamos em Deus. Quando nós esperamos, quando nós pomos tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, quando nós colocamos tudo isso nas mãos de Deus, e Deus, com certeza, Ele intervirá ao nosso favor. Meu irmão, fique tranquilo, ninguém vai tirar aquilo que Deus quer lhe dar. Afinal, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Na crise, na sequidão, precisamos continuar dando bons frutos, porque estar em Deus é estar seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E sabe por quê? Porque nós habitamos no esconderijo secreto do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente e dizemos ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. E Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que eles te protejam e te guardem em todos os teus caminhos, meu irmão. Isso está em Salmos, no capítulo 91. Isso é uma promessa, isso é recompensa. Isso é o que colhemos quando nós confiamos em Deus, quando a nossa vida está em Deus, quando nós descansamos em Deus. E que possamos falar, como Josafá falou em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós podemos florescer onde quer que nós estivermos, em vales áridos, na seca, nas adversidades. Nós podemos testemunhar nossa esperança nele. E o diferencial de quem confia em Deus é que essa pessoa, ela é uma árvore
bendita. Seus frutos são benditos, porque eles procedem de uma árvore bendita. E mesmo em terrenos áridos, nós precisamos buscar beber da água do Espírito Santo de Deus. A árvore plantada junto às águas, ela mantém uma profunda ligação com Deus. Ela mantém uma relação próxima com a sua fonte. As suas raízes, elas estão aprofundadas. E além de estar próxima de Deus, ela tem uma profundidade com Deus. E Deus quer nos levar a um novo nível de intimidade com Ele. E como estamos agindo diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante dos problemas que nós estamos enfrentando? Nós devemos nos direcionar, fincar as nossas raízes em Deus, para que quando vier as adversidades, o calor, a seca, o verão, nós não sejamos abalados e as nossas folhas, a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa força, elas não caiam, mas que nós continuemos dando frutos e tendo fé. A colheita que nós esperamos, ela também acontece aqui na vida terrena, mas o seu objetivo final, ela está na eternidade. E para a eternidade, apenas o que importa são as obras espirituais, apenas elas permanecerão. E precisamos falar da palavra de Deus, precisamos salvar vidas para Deus, para o reino de Deus. Nós precisamos frutificar. E o que eu e você temos produzido para a expansão do reino de Deus? Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Devemos confiar nele e entender que os planos dele vão muito além dos nossos e que o tempo de Deus também é diferente do nosso, e que tenhamos isso em nossos corações, com a certeza, com a convicção de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que através dessa mensagem você possa querer ser sempre como uma árvore plantada junto às águas, e lembrando sempre que sem Jesus nós nada podemos fazer. E o crente, como uma árvore frutífera, ele é bendito, ele é bem-aventurado e ele tem raízes profundas. Em quem está a sua confiança? A minha confiança está em Deus. Que Deus lhe abençoe, meu irmão.